mensagem para você. Tem que aceitar. Já está gravando, Recording já está progress. gravando. É só aceitar, Deixa eu senão botar fica um aviso na tela. meu Eita, coração, tá cortando meu lá, Roseli. coração. O quê? A tua testa tá cortando. Meu A Deus, a minha minha? testa também? A minha É, também? E o não, Ah, meu aqui eu tô tá. áudio? aparecendo. Coloca Eu e no o Rodrigo. mosaico. Ah, No tá vendo? Na mosaico minha tela o aparece mosaico tá todo menor. mundo. Então no meu aqui eu vou colocar o Mas speaker para aparecer agora deu o certo telão, agora. porque Agora deu certo, Oi? ampliei. Eu vou colocar o speaker porque o Jair e a Eli vão falar, né, sobre as atividades que a gente combinou a semana passada, não é? Que a gente começaria com eles. Aí depois a gente vai dar sequência que vamos abrir para os diálogos para a gente falar sobre essas nossas experiências. Então sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esse encontro do Clube Encantado da Leitura. Se vocês quiserem ver eles mais de pertinho, vai lá e coloca no speaker, que aí quem está falando aparece numa tela maior. Isso aí será um. Ah, tá. Então vamos lá. Peraí. Problemas técnicos rolando, mas já deu certo. Boa noite. É uma grande alegria estar presente numa sala tão linda e tão florida. Hoje a gente quer passar um pouquinho da nossa experiência com bonecos, mas na verdade compartilhar, né? Porque pelo que eu estou vendo nessa sala, a gente tem muito para aprender também, tá? Florida a sala aí. Eu sou a Eliane. E eu sou o Jair. A gente tem um grupo, uma empresa, uma congregação, que é o Historiar, buscando se profissionalizar nessa questão da contação de histórias. E os bonecos são um recurso muito interessante. Aí pode ser que alguém fale assim: puxa, mas eu sou voluntário, não posso investir num boneco. Bonecos assim tão lindos são muito caros. Nem sei onde comprar um boneco assim. A gente vai dar várias sugestões também. Eu acho que a gente pode começar mostrando os nossos amigos. Certo. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Cid. Oi, Eliane, cadê o Saturnino? Saturnino? Você está com saudade dele? Peraí. Sim, eu quero que ficar sozinho aqui na sala. Deixa eu chamar ele. Saturnino, vem cá com a gente. Vem cá, vem cá. Eu não quero. Ô, rapaz, vem cá, cá. Eu, eu tenho vergonha. Mas você prometeu que vinha. Por favor. Deixa eu ver se eu consigo. Vem cá. Não. Só dá uma espiadinha, veja quanta gente bonita. Tem um monte de amigo novo. Oh, que gracinha. Quanta gente. Ai, que vergonha. Mas vem cá. Ó, o Cid tá aí. Vem cá, vem cá. Mas é que o Cid é bem cara de tal. Eu tenho tanta vergonha, mamãe. Mas tá tudo bem, tô cheio de boneco aqui. Então, a gente sempre trabalha com bonecos e eu estudei a arte da ventriloquia também. Todo mundo imagina assim que boneco é tudo igual, mas não é. O meu primeiro boneco, quando eu estava treinando, foi esse daqui. E apesar de eu ter treinado com ele, começar minhas aulas com o Tim, eu nunca consegui dar personalidade para o meu boneco, é, ter essa empatia com ele, de saber a personalidade dele. Eu não consegui desenvolver, ao contrário do Cid. O Cid, assim, a impressão que me dá é que ele tem vida própria. Ele às vezes fala sem eu sentir, mas ele fala, né? Então,
é uma relação assim íntima assim, entre o manipulador e o boneco. E a coisa sai ao natural, sai tranquilo, porque ele tem a personalidade dele bagunceira, né? Então é bem tranquilo assim quando a gente cria essa afinidade com o boneco. E, e com o Tim eu não consegui. Eu pego ele, quando eu vejo, eu estou fazendo as mesmas coisas que eu faço com o Cid, porque eu não consegui definir uma identidade para ele, da forma, da. Rapaz, para! Então é isso. E você? O que que tu quer falar do Saturnino? Esses são como se fossem nossos filhinhos. E os seus filhinhos? Hum, porque eu fiz os dois. E foi verdade. Foi quase como um parto mesmo, porque eu não sei fazer boneco, não sou bonequeira, mas a gente tinha uma ideia, o Jair queria um macaco e eu queria um corvo. E não achei, e achei que ia conseguir dar vida para eles. Mas além de dar as formas, a gente sempre que a gente tem um personagem, a gente precisa dar a personalidade para ele. Então, um é mais sapeco, um é mais tímido, um é mais envergonhado. E se você já tem isso formado, quando você vai fazer uma interação, fica mais fácil. Você já sabe como esse boneco vai reagir. Não é pega de surpresa. Então, eu acho que agora a gente podia dar um exemplo de uma história usando o boneco. Podemos. Saturnino, você vai contar uma história para nós? Eu? E você? Eu não. E eu não vou? Não. E você não? De jeito nenhum. Não. Conta você. Eu tenho que contar a história. Vai logo. Agora eles estão olhando para cá. Eu estou rindo. Mas é tímido. Ah, tá. Vai logo. Vamos tirar um coro aí, pô. Vai logo. Tadinho, você venceu. Então vamos contar uma história. E que história nós vamos contar, Cid? Conta a história do macaquinho, que eu gosto muito dessa história. Então tá bem. Vamos contar a história do macaquinho. Era uma vez um macaquinho que todas as noites passava para a cama do papai macaco e não deixava ele dormir. Ficava pulando, empurrando e dando chute. Papai macaco, cansado, acordava, abria os olhos e cantava assim: macaquinho, sai daí, você tem a sua cama para se deitar. Papai macaco quer dormir, porque você não passa para lá. Sabe o que é, papai? É que eu estou com fome. Você não faz uma coisa para mim comer? Papai macaco, cansado, levanta, vai até a cozinha e prepara uma deliciosa mamadeira com leite, banana e aveia. E o macaquinho toma tudinho. No final, papai macaco leva o macaquinho até a sua cama e volta para o seu quarto. Mas não tem jeito. Pouco tempo depois, adivinha quem está na cama do papai macaco pulando, empurrando, dando chute? O macaquinho. Papai macaco, cansado, abre os olhos e canta assim: macaquinho, sai daí, você tem a sua cama para se deitar. Papai macaco quer dormir, porque você não passa para lá. Sabe o que é, papai? É que eu estou com frio. Papai macaco, cansado, levanta, vai até o quarto do macaquinho e cobre ele com um cobertor bem quentinho e retorna para o seu quarto. Mas esse macaquinho não tem jeito. Pouco tempo depois, adivinha quem está na cama do papai macaco pulando, empurrando, dando chute? O Cid! O macaquinho. Papai macaco cansado, abre os olhos e canta assim:
Macaquinho, sai daí, macaquinho, sai daí. Você tem a sua cama para se deitar. Papai macaco quer dormir, porque você não passa para lá. Sabe o que é, papai? É que eu estou com muito medo. Eu não consigo dormir. Você não me conta uma história. Papai macaco, cansado, levanta, vai até o quarto do macaquinho, acomoda ele bem confortavelmente na sua cama, afoga o travesseiro e conta uma linda história. No final, papai macaco dá um beijinho de boa noite e retorna para a sua cama. E assim é todas as noites. O macaquinho sempre encontra um motivo para passar para a cama do papai macaco. Um dia é vontade de fazer xixi, no outro dia é soluço, outro dia ele está com fome, ele sempre encontra uma razão. Até que um dia, o macaquinho decide falar a verdade, chama o papai macaco e fala: Papai, sabe por que eu passo todas as noites para sua cama? É que você fica o dia inteirinho na rua. E quando chega em casa, você fica mexendo no celular, assiste televisão, fica falando com seus amigos nas redes sociais. Você nunca tem tempo para mim. Eu sinto tanta sua falta, eu sinto tanta saudade. Papai Macaco compreende a situação, dá um longo abraço no macaquinho e toma uma decisão. Daquele dia em diante, todas as noites, quando o papai macaco chega em casa, ao invés de mexer no celular, ele joga futebol. Ao invés de assistir televisão, ele joga jogos de tabuleiros, dama, dominó, xadrez. Ao invés de falar com seus amigos nas redes sociais, papai macaco conta histórias. E o macaquinho ficou tão feliz, mas tão feliz, que desse dia em diante nunca mais passou para a cama do papai macaco. E o papai macaco não precisou mais cantar aquela musiquinha. Vocês lembram? Macaquinho, sai daí, macaquinho, sai daí. Você tem a sua cama para se deitar. Papai macaco quer dormir, porque você não passa para lá. Porque você não passa para lá. Chega, Cid, chega, o pessoal quer ouvir mais coisa. Muito obrigado, pode aplaudir, eu sei que eu sou demais. Essa tá dentro, eu sou demais. Ai, esse meu irmão me mata de vergonha. Ai, mamãe. Bom, ele contou a história dele. E você? Você vai contar a história também? Ele não sabe contar história. Eu sei. Sabe não. Eu sei, sim. Eu vou contar. Então, capricha, você ensaiou, né? Sabe que tem que ensaiar para contar a história. Bem, é, 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 eu ensaiei, sim. Eu vou contar. Então tá bom. Respira fundo e pode começar. Era uma vez... Continua. É que eu tô chocada. Você tá chocado com o quê? É que eu esqueci a história. Ai, mamãe. Eu avisei que a gente tem que ensaiar, né? Tem que estudar. Eu estudei. Tá. Então deixa essa história para outro dia, que você ensaiou melhor, que você ensaiará melhor. Agora você podia dizer um versinho, um poema curtinho. Isso eu sei. Então, se prepara. Vai lá. Um, dois, três e.
Saturnino, que foi agora? Mamãe, eu esqueci os ursinhos também. Ah, tudo bem. Acontece, né? A gente às vezes tem branco, então uma música, uma música curtinha, que tal? Música, música. Será que eles gostam de música? Eles gostam, sim. Então eu vou cantar. Ni, 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 ni. Tô aquecendo as vozes. É, aquecer a voz é importante. 1, 2, 3 e... Eu nem vou perguntar, porque eu já sei. Me ajuda. Eu tenho a música escrita no papelzinho. Pega pra mim. Na sua malinha? É. Só um pouquinho. Tô segura. Não, mamãe segura. Assim, é essa? É essa. Então pode começar. Que foi? Arruma o papel para eu ler. Agora sim. Nha, 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 nha. O bom menino respeita os mais velhos. O bom menino não bate na irmãzinha. Papai do céu, proteja o dom menino, que obedece sempre, sempre a mamãezinha. Agora deu certo. Uma musiquinha bem novinha, né? Vocês viram? Agora eu posso roupa tá na aula. Mas já, você nem viu seus outros amiguinhos, a Joaninha, a Lourdinha. Eu, eu quero comer rosquinha, depois eu volto. Tchau, gente. Então tá bom. Depois ele volta. Olha quanto tchau. Ai, que lindo. Tchau. Vai embora. Então tá bom. Dorme lá na tua malinha. Quem tem que ir embora? Eu posso ficar aqui. Ah, você é uma assanhada. Se quiser, pode ficar. Eu vou ficar. Então, gente, uma coisa que a gente gosta sempre de lembrar é que não precisa ser a história toda com o boneco. Porque realmente, né, a mão chega uma hora que já está. E aí, quando você está cansado, né, fica sobrecarregado, a história já não sai com aquele brilho todo. Então, o boneco pode vir, fazer uma graça e voltar para o cantinho dele. Ou, quando a gente tem algum mais assanhado, ele vai ficando assim. O que nunca nós podemos esquecer é do encantamento. Você chegar, tirar o boneco de qualquer jeito, aquele boneco que você deu vida, que você deixou todo lindo, aí você tira e põe de lá. Ou então, às vezes, um fantochinho menor, você está ali brincando, aí chega a tua colega, você já dá oi com a mesma mão que está segurando o boneco, com o boneco junto ali, ou então aponta, pega aquilo ali para mim. Você matou aquela vida, aquele encantamento que você criou. Então, por mais simples que seja o seu boneco, nunca esqueça dessa parte do encantamento. Na hora de ele entrar em cena e na hora de ele sair. Aqui fica meio ruim para mostrar, mas os dois lindinhos aqui têm uma mala, eles moram numa mala. Então, na hora de sair da mala, eles já saem prontos. Eu não pego ele, enfio na minha mão e começo a falar. Ele já sai pronto, ele já sai com vida. E quando a apresentação termina, ele volta para a mala e depois a minha mão sai, mas a vida e ele ficaram ali. Mais alguma coisa? Cid, você quer acrescentar alguma coisa? Eu acho que eu vou dormir mal, dormir também, que eu tô cansado. Tá bom. Vai lá, descansa. Depois você volta. Aí, pessoal, algumas diquinhas, eu sei que o tempo é curto e contador de história não tem papas, né, na língua, a gente fica falando, mas a gente quer mostrar algumas alternativas para aquelas pessoas que falam que não tem, assim, um fantoche tão lindo, que não tem habilidade, tempo para fazer e tal, mas você pode contar com outras coisas. Por exemplo, vamos aos poucos. Esse aqui é um sapo feito de EVA, aqui é para mostrar o que não fazer. Você não vai pegar o sapo, tirar da sua sacola, pôr a mão assim, e daí ele começa a falar e começa a brincar.
Você já vai dar um jeitinho de alguma maneira e olha o meu amigo que eu trouxe, o sapo bocarrão, o sapo da boca grande. Tem uma história que a gente gosta muito de contar com o sapo bocarrão, mas é um exemplo de um fantoche que você pode criar com poucos recursos e fica muito simpático. Né? Aqui é EVA, aqui dentro é feltro, e você dá ali a carinha sem grandes investimentos. Esse é o último. Então, tem movimento aqui também. Também tem, você pode usar o boneco simplesmente. Esse aqui também fui eu que fiz, para contar a história da Cinderela. Né? Ela vivia uma vida muito difícil, limpava a casa toda, era judiada pelas irmãs e pela madrasta, mas um dia apareceu uma fada, aconteceu um encantamento e ela virou uma linda princesa. Mesma coisa. Do mesmo jeito que eu tenho aquele amor, que eu dou voz, que eu dou vida pro boneco, também, eu não falo assim, então, ó, gente, a Cinderela. Porque eu nem conto para vocês que daí essa Cinderela, você está matando aquele boneco que você deu vida, que é uma princesa, que é um ser encantado. Então, da mesma maneira que você faz ela entrar na cena com encantamento, ela vai sair da cena com encantamento. Você não vai tirar da sua mão e jogar ali de qualquer jeito. Então, esse é um recurso também. Aí a gente vai baixando aqui o orçamento. Esse. Esse é um que eu gosto bastante e que agrada muito porque ele tem o tamanho das crianças. Conforme a história, ele tem um nome. Hoje ele pode ser o Dieguito. Então, é um boneco de pano que você pode vestir. Não sei se vai aparecer inteiro aqui na cena. A mão dele fica na sua mão. Então, você pode segurar um livro, segurar um outro material e o pezinho dele encaixa no meu pé. Então, fica assim. O restinho do corpo dele aqui, o pé encaixa no meu pé. Então, quando eu caminho, ele caminha também. Esse é show de bola. Ele segura livre, ele faz tudo, ele dá tchau e tem ali a altura das crianças. Não tem boneco de tipo nenhum. Aí você pode usar. Espera aí que eu perdi o outro recurso, os palitoches. Vamos ver. E daqui a pouco, quando aparecer, eu mostro. Que são nada mais é do que bonequinhos colados nos palitinhos, e da mesma maneira você vai dar vida para aqueles bonecos. Ah, tá aqui. Aqui no caso, Branca de Neve e os Sete Anões, então aqui tem os anões, você pode a Rainha Malvada, você vai colocando eles de uma maneira e dando sentido para a história, mas também depois não vai pegar ali, põe tudo debaixo do sovaco e sai. Né? Arranja uma caixa legal, uma sacola legal, vai tirando um de cada vez. Recurso baratinho e que já dá uma vida a mais para a tua história. Não tem eles também, um pano. Ah, então eles andaram e encontraram o grande mago da floresta. Quando você fala, você mexe. Quando você está se referindo àquele personagem, você dá vida. Ou também objetos simples. Um elefante vinha caminhando pela savana, super simples. Você é que vai dar vida para aquilo, com os seus movimentos e a sua voz. Esse. Ah, e daí tem aqui um que a gente adora, que você pode comprar pronto ou fazer com tampinha PET, cola ali os dois olhinhos, passa um araminho aqui, e aí também, ó, é o teu movimento que dá vida para ele. Oi, oi, tudo bem? Todo mundo está me vendo? E ali vai. Essa semana ainda a gente viu um vídeo no Instagram, depois eu vou mandar o link no grupo, de um coral que dubla uma música usando bonequinhos assim. Aquela música do Rei Leão. E é muito legal, eu achei maravilhoso. E é um bom teste para você fazer a sincronicidade. Né? Você pega uma música que está tocando no rádio e você tenta fazer o teu bonequinho cantar. Então, são possibilidades que você encanta a sua história
Se tiver com uma verba melhor, ótimo, mas se tiver baixa renda, dá para fazer também. O importante é você se dedicar e, como a gente sempre fala, ensaiar antes. Se você chega lá para contar a história com material super legal que você não ensaiou, o material não sustenta, né? Agora, se você chega com uma história bem ensaiadinha, e mesmo que seja um recurso simplesinho, aí sai beleza. Mais alguma coisa? Algo a acrescentar? Sim. Normalmente, quando a gente está manipulando o boneco, a gente acaba interagindo com o público. Muito cuidado para não fazer bullying, né? Falar aí da aparência, do nariz, do cabelo, que a pessoa que está da plateia pode se ofender. E aí as outras pessoas vão começar a rir, ela vai se sentir humilhada, e não é legal. Então, a gente tem que ter esse tipo de cuidado para não usar esse tipo de artifício. A gente, geralmente, assim, o boneco, a gente coloca ele uma, como um curioso, que quer saber de tudo, fica, digamos aí, perguntando, questionando, por que isso, por que aquilo outro, aí chama o público para perguntar, você concorda com ele? Então, assim, colocar o público para interagir junto, mas não ter nenhum artifício aí que use o aspecto físico da pessoa. Ou qualquer tipo de constrangimento, né? Às vezes, mas é que esse meu boneco é assim mesmo. Mas sempre põe o coração na frente, né? E pensar que usar a fragilidade do outro nunca vai ser legal. Dúvidas, perguntas? Fiquem à vontade. Eu Muito tenho uma obrigada, pergunta gente. aqui, eu tenho uma pergunta. Fala, Enio. Eu vi que vocês falam sem abrir a boca. Como que É vocês bem... fazem isso? É fácil? É, só precisa de dedicação, mas não é difícil. Quando você olha, você pensa, credo, né? Até é muito interessante a história da ventriloquia, porque começou lá na Idade Média e os ventrílocos eram tidos como feiticeiros. E Uhum. eles faziam as suas Rituais. e até maracutaias, né? Eles diziam que iam em funerais e coisas assim e faziam o morto falar. Mas na verdade era ele que estava projetando a voz e ali eles arrecadavam um troquinho. Diz que teve essa parte aí da ventriloquia também. Mas qual Mas que é a técnica principal, assim, só para a gente... É, é é, treino. Você tem que saber articular a sua língua de uma ah, maneira que você não necessite dessa parte, desse movimento e do movimento de lado. Uma das coisas, um dos exercícios, né? A nossa professora é muito espetacular, ela dá assim exercício para tudo. E aí a gente manda vídeos para ela, porque ela é de Londrina, e ela aumenta e ela pega assim cada músculozinho que se mexe. Então ela fala: não, o Jair vai treinar com uma caneta entre os dentes. A Eliane vai treinar com um canudinho entre o lábio. Porque o problema do Jair é mexer o maxilar, o problema da Eliane é mexer essa parte aqui. Então ela pega, sabe? Mesmo de longe ela consegue. Então são exercícios. Então ela passa lá uma lista de palavras e você fica repetindo, repetindo, repetindo para aprender a produzir aquele som sem mexer aparentemente essa parte. A gente mexe, mas bem menos do que falando assim normalmente. É bem ah, jóia. é bem E difícil, tem que não treinar, né? Muito tem que obrigado. treinar bastante, mas é coisa assim, fazendo certinho, 6 a 8 meses você já consegue. E precisa de 10 a 15 minutos. É, Só ter essa disciplina de 10, 15 minutos repetindo as palavras, procurar não mexer. Quando achar que está mexendo, coloca uma caneta entre os lábios para travar. Mas isso aí é só no início do exercício, que é. depois a gente retira e coloca o espelho e vai observando para ver se está tendo essa movimentação nos lábios, né? São muitas técnicas, mas dá resultado e para a gente fala para as crianças, mas todo mundo, né? Porque no começo a pessoa fica olhando para você, tentando achar da onde que está vindo essa boca, o que está acontecendo. Depois as pessoas esquecem de você e só querem falar com o boneco, dão tchau para o boneco, não dão tchau para você, pedem
beijinho do boneco, não sei o quê, e esquecem que você está ali. Então é bem legal. Eu, Mas quando fui me esse tem a apresentar, eu fui ventriloquia. quando eu fui me apresentar para crianças, elas queriam colocar a mão na minha boca para eu morder. É, Normal. Daí eles bem, quase arrancaram os meus olhos também. exatamente. E o meu cabelo, eles puxaram o meu cabelo. Então, vocês têm algum segredo? A gente fica afastado 1 quilômetro, mais ou Afastado. menos? Afastado. Quando eu vou com o Saturnino, eu já explico que ele é muito assustado e que se as pessoas começarem a chegar muito perto e puxar ele, ele vai entrar na mala e não vai mais sair. Então, você já coloca o limite, porque senão você volta com meio boneco para casa. Isso que aconteceu com você, teve uma É. escola que eu sentei no degrau da escada e as crianças me rodearam. No final, a Eliane teve que, no outro dia, costurar o braço, costurar a orelha, Orelha. porque eles quase arrancaram de tanto puxar. E eu não tinha como levantar porque eles estavam em cima de mim. Mas tudo é aprendizado. Então, assim, quando a gente vai se apresentar com criança, eu coloco uma carteira no meio da sala, né? Coloco a mala ali dentro, né? E daí eu trago o meu boneco. Aí ele conversa, conta a história, no final ele dá tchauzinho e eu já enfio ele dentro da mala, fecho o zíper, aí não corre mais o risco de ninguém pegar ele. A primeira foto nessa apresentação do Jair ficou linda. Ele, o Cid e aquele monte de criança em volta. E depois, como é que você sai daquilo ali? Então, eu acho que em hospital é mais tranquilo, porque geralmente você não tem tantas crianças assim. Mas às vezes pode acontecer, né, de ser um evento diferente, de reunirem crianças que não estão tão adoentadas assim numa uma única sala. Então é bom ter esse certo distanciamento, porque senão a gente tem problema mesmo. E sempre ter em mente que é o contador que dá o limite. A gente dá o limite da distância, o que que elas podem fazer, porque se tu liberar, nossa, tu fica Aí, até sem a manga da camisa. Posso falar? por favor. Pode? Adorei, parabéns, amei as duas, os Obrigada. bonecos. Então, a do macaquinho fiquei deslumbrada, porque essa história do macaquinho e a musiquinha, macaquinho, sai daí, nananana, eu contei muito essa história. Só que a minha colega do meu grupo, que é lá do Erasto, ela tinha um macaquinho, só que era menorzinho. Então, e daí eu contava com o macaquinho dela. Contei muito tempo. Só que ela saiu do História Viva e levou embora o macaquinho. Aí daí eu não contei mais. Aí eu estou à caça, à procura, onde eu compro um macaquinho assim de manipular. Vocês sabem me dizer? Que eu adorei o de vocês, é grande o de vocês. O nosso era, não era tão grande, sabe? E ela saiu do História Viva, daí ela levou embora. E eu não contei mais a historinha, nunca andei mais por falta. E fazia maior sucesso com as crianças. E daí por Olha, falta do macaquinho. macaco. Macaco, assim, nas feiras que eu já fui, eu nunca vi assim um Então, eu já formato de procurei. macaco para vender, né? Eu já procurei por. Geralmente eles têm só o bonequinho, mas É, não assim com para te colocar a mão é para te poder para manipular ele, manipular né? ele, Esse tipo de boneco que mexe a boca a gente chama de marote. Aquele Marote. boneco que só mexe os dedinhos, né? Que geralmente a gente Sim, põe a cabeça e aham, só mexe as mãozinhas, aquele sim é o fantoche. sim. Então, marote de macaco realmente. Por isso que a gente decidiu fazer. Então, vocês não Porque, fabricam assim para vender por um acaso? Que mal lhe olha, pergunte? esse foi um parto, sabe? Aham. Mas, esses dias a Roseli colocou num dos grupos o contato da Simone, que até era para estar aqui, mas ela não conseguiu, e ela é mais habilidosa do que eu. Então, de repente, De pode ser que ela repente. Mas, consiga. Angel, você não Ah, procurou na feirinha do Largo? Eu eu, comprei um que é só a cabeça, assim, dos animais, que é de não, espuma. eu procurei uma vez, mas eu não achei, vi uns que eu não gostei. Eu Angel, Ah, A queria um gente bem, procurou no largo também e não. para manipular, assim, porque, nossa, ali na pediatria fazia o maior sucesso essa história. Daí eu não contei mais, né? Porque sem o macaquinho, daí a gente inventa outras coisas.
Mas esse macaquinho, eu tenho saudades até do macaquinho, eu quero um para mim. Eu vou, Mas, acho que Então, Angel, a no gente brinca. mercado, desculpe, no Mercado Livre, Angel, não sei se você lembra na pandemia que na verdade, eu comprei vários de pelúcia, parecia um bichinho de aham. pelúcia, mas são fantoches pequenininhos, e tinha um macaco. E no Mercado Livre você acha. É, eu Então, olhei, Ô, andei Angel, dando uma olhada uma vez, não achei, mas eu vou procurar de novo. é, ô, Angel, É. ó, Oi? eu tenho um casalzinho de macaco aqui, ó. Estão namorando os dois, ó. Nossa, Oh, que filhotinho. fofos! Eles se Oh, abraçam aqui, inclusive. oh, Já usei para dá, contar a história, mas ó, que lindinhos. que amor, dá pra fazer uma historinha bem legal aí, ó. Já contei a história com o macaco. É, então, muito A hora que bonitinho. nascer outro macaquinho, eu dou um para você, daí, porque estão namorando. Isso mesmo. Tá bom. A gente brinca que os bonecos de ventriloquia é que nem escova de dente, a gente não empresta para ninguém. E eu também gosto de contar essa história, mas eu não levo o macaco do Jair, porque eu não posso pegar o macaco dele. Fui eu que fiz, eu só pego para consertar, mas quem manipula é só ele. E eu pego macacos, mesmo que eu tenho alguns bonequinhos, mesmo que não tenham movimento da boca. E Então, eu levo o é macaquinho só para ter essa alegoria a mais. muito lindo, né? Eu também estou procurando quem faça para comprar, mas não achei bonitinho. Estou procurando um menino também, um menino mais grande que senta no meu colo para cantar, para dublar. Eu e o boneco vamos cantar junto. Eu até fico, Aham. qualquer boneca que eu pego ali, eu fico ensaiando sem ter ele. Que o dia que eu tiver ele, daí eu já sei, é para cantar mesmo, sabe? Que eu vi uma vez, me encantei, e é Que um joia. boneco menino, assim, que senta no meu colo e a gente canta junto. Então, boa noite, Edson, amor. Chegou aí, conseguiu pegar um trechinho. Espero que É, você desculpe. aproveite. A gente gravou. Nós estamos falando sobre fantoche, né? O Jair eles estão aqui apresentando que eles têm a empresa deles também, eles contam histórias e usam, né, o fantoche junto com a ventriloquia. E eu queria comentar a respeito do que o Jair falou, que eu achei super interessante com relação a criar essa conexão com o fantoche, que se não existir essa conexão, você não consegue fazer aquela extensão, porque eu entendo que o fantoche é uma extensão sua, de uma personalidade, de um ponto seu, mesmo que você não tenha, você acaba criando dentro de você. Você é meio parte integrante do fantoche, né? Tanto que a própria ele falou, eu posso consertar o macaquinho, mas eu não posso manipular. Por quê? Porque ele é a identidade, ele é conectado com a identidade do Jair, é como se fosse realmente essa grande extensão. E dá para a gente perceber no processo de utilização de um fantoche, manipulação, quando você está criando essa conexão e quando não tem essa identificação. Não dá liga, né? Parece que você cria uma cisão e fica tudo muito mecânico. E aí as pessoas que estão na plateia vão captar que não existe aquela intimidade sua com o fantoche. Eu acho isso super bacana, que é algo que a gente tem que respeitar, que faz até um pouco de sintonia com a questão da história, né? Você identifica a história, você tem que se identificar com a história, do mesmo jeito você tem que criar essa conexão com o fantoche, estabelecer essa identidade dele com personalidade, com gostos, com estilos, que isso vai afinando mais ainda a sua conexão. Eu acho que você seria exatamente aquela questão do dar vida ao fantoche. Você não pode estender um sopro de vida ao fantoche se essa vida não estiver conectada à sua. Aí vai ser só um boneco, não vai ser uma extensão sua. Ele vai ser um boneco que empresta seu braço e você não vai conseguir transmitir com essa espontaneidade. Eu não sei vocês, colegas que usam fantoche também, se vocês têm essa geração de identificação também com a personalidade do fantoche. Eu vejo a Lucimari fazer a Lourdinha, pelo amor de Deus, a Lourdinha e o Firmino, eu, eu vejo uma extensão, mas eu queria explorar um pouco de vocês também, se existe, se faz sentido, justamente vocês já perceberam isso. Para mim, bom, antes de mais nada, muito obrigada. É muito legal ver vocês dois falando de fantoche e com amor, né? Eu vi você procurando ali na malinha, olha, eu tenho isso aqui, e olha, se for muito caro, eu tenho esse aqui que é mais ou menos, e isso também ainda tiver caro, tem uns mais baratinhos, porque como é verdade isso que você falou, né? Não tem Uhum. nada a ver com o preço que é o fantoche, você pode ter um muito pequenininho, inclusive de doches, né? Que são Isso. muito baratinhos e que você também trabalha a história.
e encanta igual a criança. No fundo, eu acho que a gente tem que se encantar, quem está usando, seja lá o que for, e uma vez que você está encantado, você tem que imaginar que o fantoche é de verdade, né? Então, quando eu uso lá, eu sou fã de usar fantoche, eu acho que ele provoca um momento mágico nos lugares, não só para crianças como para adultos. Eu acho que tem muito mais a ver com o contador em si, além de, obviamente, todas as técnicas. Depois, até eu gostaria muito que vocês postassem o lugar que vocês fizeram o curso, né? Para, como é que se Uhum. chama? Ventriloquia. Ventriloquia. É, porque eu Uhum. acho que esse é um desafio mesmo. Eu não consigo. Eu posso até tentar fechar a boca, mas o povo vai notar. Então, o que que eu faço para me livrar disso? Eu jogo o fantoche, brinco muito com ele, fico olhando para ele para as pessoas tirarem um pouco da atenção na minha boca. Mas eu adoraria aprender essa técnica. Se vocês puderem postar depois, eu vou gostar. Com certeza, Mas com acho certeza. assim, resumindo, para mim, você tem que criar, você cria a alma, é sua, os meus fantoches, cada um é do seu jeitinho. Tem a Betinha, tem a Lurdinha, tem o Tuco é nerd, a Lurdinha é caipirinha, o Firmino é bem virado do avesso, e eu, quando estou fazendo qualquer aparição com eles, eu esqueço que sou eu sou a Lurdinha, sabe? Acho que funciona muito bem, então foi bem legal. Eu achei ótima essa dica da mala, não tinha pensado, né? Uhum. Tenho uma mala, o meu sonho é ter uma mala de contador, aquelas antigas de caixeiro viajante. Eu vou ter que comprar, gente, para poder pôr esses fantoches, Ó, né? a minha mala, ela é bem jaguarinha. Deixa eu ver se aparece. Não é nada de Aham, antiga, mas dá certo, sabe? Você põe ali, aí você ergue, o boneco vai aham. saindo aos pouquinhos ali, guardou, porque eu também gostaria de uma daquelas, mas ainda não rolou. Mas então essa baratinha aqui na Shopee resolve. Viajar É, com ela é meio complicado, mas para levar o boneco é ótimo. é. E só respondendo a Angel, olha, eu peguei ali correndo uma sacolinha, tem essa linha aqui de fantoches, ó, que eu comprei no Mercado Livre, eles são os bichinhos de pelúcia, tá vendo? Bem curtinho. Que Eles lindo. só mexem com a boca, a mãozinha fica solta, para o hospital ele é ótimo. E Aham. eles têm tudo, tem a zebrinha, tem o jacaré, ó. Olha que Isso fofo, eu é um vou jacaré. olhar. Essa linha, ela tem no Mercado Livre, ó. Tem o coelho, que na Páscoa é bem legal para você contar história. Sim, sim. A zebrinha, ó. Ah, a zebrinha é um show, né? Aham. Que Eu tô achando bonitinha. tudo. Você acredita que justamente o macaco não tá aqui? A É. vaquinha. Ai, que Essa fez amor. sucesso total, total nos videozinhos, né? Aham. E essa aqui, ó, uma ovelha. Oh, uma ovelhinha Que eu tenho. fofa. Eu tenho uma parecidinha com essa, mas está muito velhinha já. Eu preciso Então, comprar outra. mas você vai olhando lá no Mercado Livre, Aham. vai fazendo a coleção, né? E É, é eu vou- muito fácil de levar. fácil de levar. No hospital tem que ser uma coisa assim. Só o É, boneco que eu quero é para a escola mesmo. Quando eu vou numa escola, né, o bonecão grande. Mas os fantochinhos é tudo para o hospital. O macaquinho para o hospital. né? É mais fácil, né? Mas- Obrigada. E o Só que Enio? dói o braço, né? Vocês dois aí não sentem dor às vezes quando vocês Dói. vão. Eu tô com um problema sério com isso, que nem o Mauri, ele é um artista, né? Esse boneco, o Enio, foi o Mauri que fez. Ele fez tudo Sério? para mim. Muito Ele legal. movimenta, né? E aí um dia ele me deu de presente a Valentina, que é amiga do Enio, e eu não consigo manipular a Valentina do jeito que ele manipula o Enio ali, né? Mas ali tem a ver com o lado artístico ali e o coitadinho do Enio, na primeira inauguração do Mauri como contador de história, ele não ouviu todas essas instruções e, muito inocentezinho, levou Enio para a contação. E no final, tanto o Enio quanto o Mauri saíram totalmente destruídos do lar. E aí ele não levou mais. Então agora ele já sabe. É, agora já tem mais bagagem. Eu tenho uma coisa para falar.
Primeiro, o meu pai aqui, que está aqui do meu lado, vocês não estão vendo ele aqui, porque é de propósito mesmo. É para parecer só eu mesmo. Hoje é só eu. Eu fui criado para ter uma personalidade. Até a minha voz, assim, não é exatamente uma voz de criança, mas eu tenho uma personalidade. Então, são coisas que eu tento manter quando o Enio está se apresentando. Eu sou curioso, viu nos olhos, eu sou vaidoso, eu gosto de me pentear o meu cabelo. Então, tem várias coisas que eu posso trabalhar para ensinar as crianças a ser honestas, ser carinhosa, abraçar. Uma coisa que eu gosto de fazer é abraçar. Então, eu pego os meus bração aqui e abraço todo mundo. E as pessoas vêm, me abraçam também, me beijam. Por isso que às vezes quase me arranco o olho, o nariz, o cabelo, mas é porque eu tenho muito contato mesmo. Então eu tenho uma personalidade. E tem um amigo meu que ele já é diferente. Ele não é assim, desse jeito que nem eu aqui, que parece um de pelúcia. É o vovô Didio. O vovô Didio, ele fez sucesso com o público do velhinho, dos velhinhos. Então eu interpretava um amigo dos velhinhos e às vezes ele nos vídeos ele pedia para eu me representar. Então cada um tem uma personalidade. O vovô Didio é um italiano, um velhinho italiano que ele tem uma série de manias, de costumes, de hábitos e tudo mais. Então, esses são alguns personagens que eu tenho. Eu tenho outros também, mas eu tento focar nos que eu mais conheço, porque aí eu consigo ter um repertório, entende? Daí eu Uhum. posso improvisar algumas coisas. Então, é assim que eu vou. Outra coisa que eu aprendi, que eu posso dividir com vocês, esse negocinho das mãos aqui, é maravilhoso. É claro que eu não estou com todas as minhas habilidades aqui, etc. Ó, mas eu consigo pentear o cabelo, dar tchau, mostrar. E isso faz bastante diferença. Uma outra coisa que eu procuro fazer é abrir a boca enquanto eu estou falando. Não é falar assim, ah, eu estou falando. Não, ele não abriu a boca. Ou ele fica assim, ah, eu agora vou contar uma história. Não, é agora eu vou contar uma história. Então, essa é uma coisa que eu aprendi que eu também faço. Outra coisa, o que tem que ficar focado para as pessoas não é a minha boca, porque tem gente que fala assim, ó, Uhum. ai, você tá não sei o quê, não sei o quê, a boca fica assim para cima e tal. É os olhos que tem que ficar na frente das pessoas. Não fica falando com a criança, mostrando a boca para ela, só a boca. Você tem que mostrar os olhos e a boca vai pronunciando as palavras. Então, só compartilhando algumas coisinhas que eu aprendi. Obrigado. Muito jóia, muito jóia. Você é muito esperto, Enio. É. Sensacional. Ai, obrigado, obrigado. Ah. E E é eu, bem por aí mesmo é bem por aí mesmo a manipulação do boneco, porque por que que às vezes ele se torna difícil? Primeiro, você tem que ter o seu personagem. Depois, modular uma voz para identificar o seu boneco. E toda vez que você manipular o seu boneco, você tem que usar aquela voz. E como você diz, o boneco ele tem que olhar para o público, ele tem que olhar para você como a gente. Eu não olho para a Eliane quando eu estou conversando, olho para você. Então, assim, é isso que dá vida para ele, essa movimentação, essa interação. Então, isso é bem importante e você aprendeu bem a lição. É bem por aí. Se você fizer algumas aulas de ventriloquia, logo, logo, você vai dar pode show. estar do lado dele e vai dar show, porque é muito fácil. É só dedicação, dedicar um pouquinho só. Assim como esse movimento, né? Quando a gente vai movimentar o marote, você busca mexer o que seria a mandíbula e não tá mexendo assim. Mesma coisa. Do mesmo jeito que você treina isso, você treina a voz. Aproveitando só, dando mais algumas dicas, né, da construção da personalidade, é coisa de gente meio maluca mesmo, mas você conversa com o seu boneco. Você pergunta o que que seu boneco gosta de comer, onde seu boneco gosta de passear.
que tudo isso constitui, qual a cor que ele mais gosta. Porque aí, quando a criança chega e faz uma pergunta, o boneco sabe responder. Isso dá autenticidade, isso dá força para essa personalidade. Então, gente, quem lida com boneco, assim, não é uma pessoa muito certa, né? Que além de falar sozinho, falar com o boneco, bate ali uns certos papos. No caso da gente aqui, você fica falando sozinha. É normal aqui, a pessoa está lavando louça, está no banheiro e você está ouvindo duas ou três vozes. É normal. Então, tudo faz parte aí da manipulação de bonecos. É um mundo à parte e a família vai se acostumando. É isso aí, gente. Foi muito bom. Vamos fazer uma fotinho só para a gente não esquecer. Depois a gente continua falando mais 5 minutinhos. Pera, eu É vou, que eu eu vou fui me, tentar fazer um print da tela e eu encontrei cada pera que cara eu vou me parada, pentear. engraçada, que eu Pera que eu vou desisti. me pentear. Vai, se Ah, penteia aí, lá, 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 meu. lá, 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 Não, mais para lá, frente, lá. mais claro. Vai, Enio. Caramba. Já, hein? Vou fazer. Só vou posicionar meus dedos e olhar para a tela. Pronto. Vamos ver se está aberto o grupo. Pode continuar falando, que eu estou passando só a foto para lá. Continua ali o povo. Como manter o povo calado? Fala para tirar foto. Eu só estou Eu, mandando a eu foto. disse que eu ia voltar. Desculpa, pessoal, chegar Ô, atrasado, linda. tá? Deixa eu Depois eu vou tirar assistir foto, completo o vídeo. filho. Oh, Aqui, o esse amor! carinha O amor parece chegou! um chocolate. Ai, que delícia. Oi! Oi! Oi, Nossa, quanto oi. cabelo você tem, amor? Muito, né? O Ó, olho do Enio é parecido com o meu, vocês viram? Ó, É? olho bonitão. O que eu gosto também, a gente está assim, tô roubando a cena aqui, mas a Lurdinha, ela podia se apresentar, né? É, é verdade. É. Você sabe cantar, Lourdinha? Você canta? Eu gosto de cantar, canto tão bem. É, eu gosto. A minha personalidade é uma personalidade do sítio. Então, eu assim, cada vez que vocês for escutando eu conversando, ó, é modo de falar para vocês de alguma coisa que vem do sítio. E é isso. É Eu já fui isso. no sítio do Noni. Acho que não. Ó, você me leva, Lourdinha? Me leva no sítio, eu quero ir um dia. Eu não conheço, né, Noni? É, é. Você já foi? Eu Quero ir. amei o jeito desse passarinho preto com esse bico amarelo, gente. Foi mais linda. Gurubu! Tá bom, tá Eu bom. Você sei. também, um macaquinho muito Mas, jeitoso. mas ele é um passarinho? Esse preto do pico amarelo ou é um pinguim? Eu sempre tô fora, né? Eu, eu não sou pinguim, Ah, nem não? pato. Eu sou um corvo. A Ah, minha filha achou lá num país que não tem, assim, coisas igual do Brasil. Só tem eu aqui, só eu. É, né, ah, mamãe? É. É mais corvo, no meu modo de ver, é um passarinho, né, gente? é um passarinho, é. Um passarinho. Agora, pinguim, você passou longe Oi, mesmo. tem um É, Passou cavalo também. longe, hein? é, não sou pinguim. Eu nem gosto do frio, na verdade. Não, não, não gosto, né? Não gosto. Uh-uh. coisa Eu não vou legal. falar nada, né? Se não gosta, o que que ele vai fazer, né? E o cavalinho, e o cavalinho? É um burrinho. E aqui de novo. Enio precisa de óculos. Ai, é que meus olhos são tudo esbugalhados.
Pois, ai, coisa de tudo. Hum, deixa aí. Já Roberto, deu nosso horário. Vamos encerrar o nosso encontro. Eu queria perguntar, no mês de julho, a gente vai vai manter o encontro? Todo mundo vai vazar para viajar nas férias? O que eu que é Já queria combina? férias? viajar, mas a minha mãe Daqui não 15 vai. dias, né? Eu Nós vou vamos estar por estar por aqui. aqui. Eu Então também. tá, mantido. Então, quem vai ser a vítima do, quer dizer, quem vai ser o Vamos ver, contador da amigo. vez? Eu quero, antes de mais nada, agradecer os dois, né? O Jair e a Eli, eles merecem uma salva de palmas, que foi um show de bola hoje. Muito obrigada, gente. Nós é Maravilhoso, que agradecemos essa nossa, aprendi oportunidade. muita coisa, fiquei muito encantada com vocês. Fizeram até um esquema ali de criar uma sala mesmo de vídeo para a gente poder assistir a apresentação dos dois ao mesmo tempo, e foi incrível. E aí eu queria saber, alguém tem em mente um tema para o próximo encontro e um contador da vez queira fazer uma apresentação e a gente depois trazer um tema para conversar? A Delma já foi? O Laudir não, né, Laudir? O Laudir já contou a história. Eu já contei a história, eu falei sobre os aspectos da contação, assim, né? Ah, foi, verdade. A Gisele que não falou sobre as poesias cantadas, que ela usa música, ela usa poesia, né, É, Gisele? Gisele, eu acho que seria uma boa ideia. Você pode trazer no próximo encontro um estilo de apresentação sua com poesia e a E gente poder música. conversar sobre E isso, música, sobre essas é. possibilidades. Oi? Ela usa poesia e ela usa música. Ela quer se vir e traga um monte de música para nós a próxima É, vez. eu quero ouvir ela cantar. Ela tem que Canta. cantar, cantar. É. Não, E eu o tô detalhe, de bem, a Gisele vai cantar. falar da poesia, depois ela fala, né, Gisele? Quando deixar para ela apresentar, tem uns detalhes bem legais lá da. Sim. Aí depois a gente pode conversar sobre ideias de apresentações que a gente já fez, é, fugindo um pouco do contexto até da contação de história, né? O que a gente teve que improvisar ou utilizar de recursos também adicionais para uma apresentação de história, que a gente pode, né, fora apresentar com livros, se a gente já teve que se desafiar também, ou cantando, ou propondo alguma outra atividade com os pacientes, idosos, crianças. A Lucimara até pode contribuir com um tipo de atividade que ela faz também com as casas lares, né? Você e o Mauri, que também tem esse público para atender, já pegando, né, um gancho com o que a Gi vai trazer, que são, né, ultrapassando as fronteiras da contação. Que tal? Vamos manter então, Gi? Vamos. Então, obrigada, gente. Foi uma noite assim maravilhosa, aqueceu o coração de todo mundo, até esqueceram do frio, que eu tenho certeza. E a É gente está verdade. aí, mais Alto uma vez Corvo. fechando com chave Mais de uma vez, ouro, obrigado a gente. todos. Uma boa noite e até a próxima. Tchau, boa Obrigada, noite. gente. Tchau, tchau. Tchau. Boa Parabéns. noite. Tchau. Parabéns. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Tchau, Del. Beijo. Beijo. Tchau, Tchau, gente. tchau. Tchau. Tchau.